Por que é que um pregador que estuda, que capricha no visual, no sonzinho, no ambiente, tudo foca nele, na imagem, no som, por que é que esse tipo de pregação anula a cruz de Cristo? Porque o foco é no pregador e não em Jesus Cristo. Hoje em dia a concorrência é muito grande, então há um apelo muito grande para a imagem, o visual, o som, o ambiente, tudo isso apela muito. Mas não deixe de ver no meio de tudo isso, de fazer a pergunta, mas o que é que está sendo dito? Qual é o conteúdo? O que é que de fato está sendo transmitido? Porque o que salva é a verdade, e não a música, e não o som, e não a luz, e não qualquer outra coisa dessa. É a verdade que vai salvar. Cristo me chamou para pregar o Evangelho, mas isso não quer dizer que eu vou pregar o Evangelho de qualquer jeito, porque existem algumas formas que não se coadunam com o conteúdo. Você não pode pregar o Evangelho de qualquer forma. Cristo me chamou para pregar o Evangelho, mas não com sabedoria de palavra. O que é sabedoria de palavra? Retórica. É o termo que Paulo vai usar consistentemente aqui para se referir ao método dos filósofos e dos sofistas daquela época. Você usar sabedoria de palavra, ou seja, você escolher sabiamente as palavras com o objetivo de persuadir artificialmente, convencer, mover o coração das pessoas. Paulo disse que isso anularia a cruz de Cristo. Por que é que um pregador que estuda, que capricha no visual, no sonzinho, no ambiente, tudo foca nele, na imagem, no som, por que é que esse tipo de pregação anula a cruz de Cristo? Porque o foco é no pregador e não em Jesus Cristo. Então, tem tipos de pregação que, mesmo que a teologia seja boa, mas a maneira como ela é feita, o contexto em que ela é feita, acaba concentrando na figura do pregador e Cristo fica nas sombras. Cristo vai para o pano de fundo, ele fica no background, ele não aparece. Quando o pregador deveria se esconder atrás da cruz, só deveria aparecer a cruz. Uma vez, eu não sei quem foi pregador, se foi Wesley, Spurgeon, um desses aí, ele dizia que preferia que quando as pessoas saíssem da sua pregação, elas dissessem assim: que Cristo maravilhoso, em vez de dizer que pregador maravilhoso. Que pregador maravilhoso. Paulo sabia que Cristo o havia chamado para pregar e que essa pregação não podia ser de qualquer maneira, de onde a gente tira a lição de que você não pode pregar o Evangelho de qualquer jeito, que nem todo meio glorifica Cristo. Não é só uma questão de conteúdo. Não é só questão de conteúdo, nem todo meio glorifica a Cristo, porque alguns meios eles são auto-chamativos, eles chamam a atenção, desviam o foco da pessoa de Jesus e acaba anulando a cruz de Cristo, no sentido de que a mensagem a respeito de que Cristo morreu na cruz para os nossos pecados, ela acaba perdendo o efeito, ela se perde no som de cores, de luzes, de vozes, de visuais e tudo mais. E tudo mais. Eu não estou dizendo que a gente não pode utilizar algum recurso, por exemplo, um data show ou algum outro recurso, mas que funcione como um recurso para ajudar e não alguma coisa que é um fim em si mesmo. E o resultado é a anulação da cruz de Cristo. A vocês, queridos irmãos, que estão aqui, que nos ouvem, nos seguem pela internet, a transmissão, que apreciam e seguem pregadores. Eu quero dizer que não há nada errado, como eu disse. É bom que você tenha referenciais, é bom que vocês manifestem isso. Recentemente eu recebi um convite para escrever um endosso para a biografia A Vida do R.C. Sproul. Vai ser escrita pelo Stephen Nichols. É um livro que vai sair em inglês. E o pessoal lá da Ligonier, onde tive a oportunidade de ir algumas vezes, eles sabem o quanto Sproul foi influente na minha vida. Então, eles me pediram para eu escrever alguma coisa a respeito do meu testemunho de como a vida de Sproul me abençoou. Já escrevi, já mandei para eles, vai sair o livro, deve ser traduzido em português também, se Deus permitir. Sproul é o grande referencial teológico na minha vida. E eu dou graças a Deus pela vida de Sproul. Não concordo com tudo exatamente dele, mas eu aprendi muito com ele. E quando eu quero algum assunto, tem uma sistemática dele dessa grossura, não é? Não sei se está traduzido para o português, mas a sistemática dele dessa grossura, onde de vez em quando eu dou uma olhadinha.
né, para ver se eu estou muito errado, né? Ou se pelo menos Sproul concorda comigo. Então não faz mal você ter isso. O problema é quando isso se torna de fato culto à personalidade, que gira briga com os irmãos, contenda com os irmãos, comparações e a falta de admitir a possibilidade de que Deus pode usar outras pessoas que não aquele seu pregador para trazer glória a Deus e avançar a verdade do Evangelho. Então pense nisso com moderação. E também aqueles queridos irmãos que valorizam retórica, eloquência, frases de efeito. Eu queria que vocês outra vez pensassem a respeito disso, né? Hoje em dia a concorrência é muito grande, então há um apelo muito grande para a imagem, o visual, o som, o ambiente, tudo isso apela muito. Mas não deixe de ver no meio de tudo isso, de fazer a pergunta, mas o que é que está sendo dito? Qual é o conteúdo? O que é que de fato está sendo transmitido? Porque o que salva é a verdade, e não a música, e não o som, e não a luz, e não qualquer outra coisa dessa. É a verdade que vai salvar. E, por último, para os meus colegas pastores, conhecedores do nosso coração, então, primeiro, cuidado com elogios. Elogios são uma bênção. Não vou dizer que eu não gosto. Gente, eu gosto de ser elogiado. Eu gosto mesmo. Eu confesso para vocês que de vez em quando, né, eu, depois de uma pregação minha, vai lá para o YouTube, ou vai lá para tudo mais, eu vou lá nos comentários para ver lá os elogios, né? Aí de repente tem um cara lá que diz, mas que droga, né? Aí eu fico abatido e tudo mais. E Deus tem que curar meu coração. Quem não gosta? Quem não gosta? Mas o livro de Provérbios diz que o homem é testado pelos elogios que ele recebe. Não é isso que diz o livro de Provérbios? Então, você quer ver o que está no coração de um homem? Dê popularidade a ele. Coloca ele em evidência, aí você vai ver o que está no coração dele. Vai ver. Aí vai aparecer a vaidade, a arrogância, o orgulho, olhar de cima para baixo e tudo mais. Então, colegas, o orgulho precede a queda. Precede a queda. Orar para que Deus dê humildade, especialmente se Deus deu a você alguma medida de sucesso. Pedir que Deus lhe dê, junto com ela, a humildade e a compreensão de que é somente a graça de Deus, nada mais, é somente a graça de Deus. E a segunda coisa, conhecedor da natureza humana, não provoque culto à personalidade, evite o mais que você puder. Não faça como Paulo, não dê margem para que haja esse tipo de coisa, porque no final vai acontecer algo que você não deseja, que é anular a cruz de Cristo. Em tempos em que o ministério pode ser confundido com a autopromoção, é importante que nós, como corpo de Cristo, nos lembremos da centralidade de Jesus em toda a mensagem que proclamamos. Pois a pregação não é para exaltar o pregador, mas sim para glorificar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:1, estabelece um padrão claro. A pregação deve ser centrada em Cristo, não nas habilidades ou talentos do orador. Pois não se trata de impressionar, mas de transmitir a mensagem poderosa e transformadora do Evangelho. Quando a pregação se transforma em um espetáculo, onde a eloquência do pregador se torna o foco, perdemos de vista o propósito fundamental: levar as almas a Cristo Jesus. A palavra de Deus é clara em afirmar que é Ele quem traz transformação, cura e salvação. A pregação genuína é uma ferramenta que Deus usa para alcançar os corações e trazer os pecadores ao arrependimento. Infelizmente, vivemos numa era em que muitos pregadores buscam não apenas uma audiência, mas a sua própria glorificação. Através de um carisma excessivo e performances emocionais, eles desvirtuam o verdadeiro propósito de seu chamado. Em João 3:30, encontramos a declaração que deve ser o lema de cada pregador: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Devemos permitir que a glória de Cristo resplandeça em nossas vidas e em nossas mensagens, enquanto buscamos em humildade viver a verdade do Evangelho. A pregação do Evangelho deve ser um reflexo da natureza de Cristo, que é servo e não dominador. A pregação deve ser feita de modo que os ouvintes vejam Cristo em nós, e não a nós mesmos. Não somos os protagonistas. Somos instrumentos nas mãos do Mestre que deseja transformar vidas. Além disso, ao pregarmos, devemos ter em mente que a mensagem que levamos é de grande responsabilidade. Cada sermão que pregamos deve conduzir a um profundo entendimento da graça,
da justiça e do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor.